Nós vamos usar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é a 120ª edição, livro de Allan Kardec, né? 120ª edição, publicado pela Federação Espírita Brasileira e tradução do Guilhom Ribeiro. E nós vamos trabalhar hoje, é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 24, a desgraça real, tá bom? Então vamos lá. A desgraça real. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso, e a muitas coisas mais, se dá o nome de desgraça. Na linguagem. Na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito.
A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Depois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória, nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris, 1861. Deixa eu desligar logo isso. Então vamos começar o comentário passo a passo, como sempre, como a gente gosta, né? A desgraça real. É interessante que tudo depende de um ponto de vista. É a visão que os espíritos trazem para a gente. A visão de quem está vivendo, ou pensando, ou analisando da ótica do espírito, fora da matéria, é uma. Enquanto muitas vezes a visão da criatura dentro desse escafandro que é o corpo físico e vinculada à matéria, a visão muitas vezes é diferente. No entanto, o conhecimento espírita, o conhecimento desses princípios espíritas que os espíritos trazem para nós, nos permitem adquirir essa visão espiritual da vida, mesmo estando nós mergulhados na carne, nas influências da experiência terrena. O conhecimento, ele pode nos trazer, se refletirmos em profundidade, uma visão própria dos espíritos que não estão mais sob a influência da matéria, encarnados num corpo físico. Então, essa mensagem, ela traz para nós uma visão muito importante, que é uma visão espiritual, que nada impede que nós, no corpo físico, a tenhamos. Então, vamos trabalhar isso, porque ela faz uma análise muito boa, muito clara da percepção da vida, a desgraça real, a nos mostrar que existe uma desgraça verdadeira e uma desgraça fictícia, da mesma forma que existe uma felicidade verdadeira e uma felicidade ilusória, que nós precisamos adquirir, porque, em verdade, embora estejamos num corpo físico, sujeitos às questões da matéria, nós somos espíritos imortais. Então, nós precisamos ver a vida como espíritos.
ter essa visão da vida para entender adequadamente, de uma forma correta, os acontecimentos da vida corpórea que se dão no mundo e que se dão conosco e com os nossos entes queridos. Então vamos lá. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. É interessante, né? Porque são raras as pessoas que na Terra podem dizer que não passaram por essa experiência do que se chama desgraça, né? Não passaram por sofrimentos dessa natureza. Todos nós vamos passar. A gente está lembrando muito do estudo da quarta-feira de ontem, né? Que completou a comunicação da Condessa Paula, que teve uma vida exemplar, com dinheiro, com poder, com beleza, com influência, e que dedicou a sua vida ao próximo, né? Mobilizou os seus recursos, conseguiu fazer economias, não para investir em novos valores, em conquista de mais riqueza material, mas investiu no sentido de atender às necessidades daqueles que sofriam o que se chamaria de desgraça. Mas ela desencarnou com 30 e poucos anos. Alguns poderiam chamar isso de desgraça, mas, na verdade, aquela alma já não precisava mais estar na Terra, porque cumpriu muito bem o seu papel. Então, a quase totalidade, se não a totalidade, passa pela Terra e enfrenta essas situações que chama de desgraça. Aí ela continua: venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Então, ela já está colocando para nós que a visão dela, a visão dos espíritos, com relação a essa questão, é diferente. Não é considerada uma desgraça, um sofrimento, né? Uma experiência difícil, uma chamada tragédia, uma hecatombe. Não é absolutamente uma desgraça real, porque nós entendemos que tudo está sob a coordenação superior de Deus. E essa coordenação é plena de justiça, é plena de misericórdia, é plena de amor. De nada que acontece na Terra nega o amor de Deus, nada. O que nós podemos observar na Terra é até a falta de amor dos homens, das criaturas que aqui vivem, mas que Deus permite porque a visão de Deus é sábia e permite que as criaturas cometam muitas vezes atrocidades porque elas assim o querem, dentro do livre-arbítrio e dentro de um livre-arbítrio que tem limites. E se eles conseguem fazer coisas absurdas, é que esse limite não foi ultrapassado, mas que todos responderão e estarão construindo, eles, nessa situação, a sua própria desgraça. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez
sobre os andrajos da vaidade. Olha só, ela enumera aqui várias situações em que nós denominamos verdadeiras desgraças, desgraçados que vivem nessas condições. A miséria, uma coisa é passar fome de uma refeição, outra coisa é a pessoa passar fome de uma forma contínua, né? E nós vemos situações muito difíceis, uma miséria em que, às vezes, é relatada a miséria em romances espíritas, né? Tem um romance que talvez não vá me lembrar o nome, mas a Salete lembra, da Dona Ivone Pereira, de uma mulher que morava numa favela, né? E que estava numa condição terrível de sofrimento, estava em vias de desencarnar, e ela, desdobrada, foi visitá-la com o doutor Bezerra de Menezes. E é interessante que aquele quadro de miséria, para ela, era uma libertação, era um resgate profundo. Em vida anterior, ela tinha sido uma mulher muito rica, mas voltada para a prostituição, mas com domínio sobre muitas pessoas de poder na sociedade, aqui no Rio de Janeiro. E nessa época, ela usufruiu uma vida que poderia ser considerada invejável por muita gente. Ela não considerava que aquela vida que ela possuía era uma desgraça real. Ela estava vivendo aquilo que ela buscou, porque ela queria esse poder, essa riqueza. Na existência de que trata a mensagem, o conto, o relato que o espírito Bezerra apresenta, com a presença da Dona Ivone Pereira acompanhando os fatos, era uma miséria absoluta, e ela desencarnando em condições muito precárias, que a nossa sociedade não não teve, não não teve, não vou dizer condições, a nossa sociedade não teve a sensibilidade de socorrer aqueles que estavam em sofrimento. Então ela desencarna naquela hora ali. Isso daí, aos olhos do Dr. Bezerra, não era uma desgraça. Desgraça era a vida que ela teve anterior, na outra existência. Agora era um momento de grande renovação para ela. No fogão sem lume, é interessante isso, né? O fogão apagadinho, né? Às vezes a gente conhece casos assim muito interessantes, que a pessoa não tem condições, né? No fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu. No credor que ameaça é a pessoa naquela crise financeira absoluta, né? E que a pessoa não vê saída, e a gente observa a pessoa querendo achar uma saída, e muitas vezes a pessoa opta por por um suicídio, por exemplo. Mas, na verdade, a, a ameaça do credor não é a desgraça. A desgraça real é o suicídio, né? No berço de que o anjo sorridente desapareceu. Quer dizer, a criancinha, né, que desencarna tão cedo. Nós conhecemos um caso de um menino que estava com câncer e que estava sendo tratado aqui no Rio de Janeiro. Ele era de Goiás, com a mãe. Os companheiros entraram em contato aqui no Rio, e esse contato chegou até nós para nós darmos assistência no hospital. Uma criança adorável, né? Calminha, mas sofrendo muito.
e nós acompanhamos, e Vera, esse quadro até a desencarnação dele no hospital, né? E depois a mãe dele era espírita, né? É muito dedicada, né? Acho que era Mato Grosso. É Mato Grosso, né? De Mato Grosso. De Mato Grosso. E muito interessante. A gente olha assim, é uma desgraça, né? Imagina, a perda de um filho é um sofrimento muito grande. A doença de um filho é um sofrimento muito grande. Os pais gostariam até de substituí-lo, mas isso não é possível, porque essa experiência é a experiência do tratamento da alma, né? Quando nós olhamos o quadro apenas superficialmente, nós vemos ali uma desgraça. Mas quando vemos o quadro que se aprofunda, que a gente observa que aquele sofrimento tem uma razão de ser, às vezes nesta, às vezes em outra vida, mas de qualquer forma, a dor será sempre aquele chamamento para que a criatura desperte de alguma forma para a renovação. Então, essa hora, ela não deve ser vista. Podemos sofrer, naturalmente, ninguém vai deixar de sofrer por compreender o quadro, mas não vai entrar numa atitude contrária à vontade de Deus, né? Entender que naquele quadro difícil está a presença do amor de Deus, de uma forma que às vezes, de momentos, nós não compreendemos, mas nós, com conhecimento espírita, nós entendemos que há uma razão. Podemos não saber qual é a razão, né? Diz mais. Nas lágrimas no féretro, que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado. Aí eu lembro de um professor de violão, uma criatura ótima, muito, muito querida nossa, né? E o meu filho foi aluno dele, eu tive mais aulas com ele também. O filho da Daisy teve aulas com ele. Os meninos choravam assim, que foi uma coisa de repente, muito jovem, que ele desencarnou de um infarto. Então a gente olha assim, parece uma desgraça, né? Uma vida muito, muito cheia de vida, com arte e tudo mais, e aquilo ter se acabado dessa forma, né? A gente não conhece, a gente não sabe, mas com certeza existe uma razão de ser. Ele era muito interessante, ele era violonista, muito, muito bom violonista, né, com concertos, ele compunha, e ele, e ele tinha as unhas frágeis, né, e tocava com as unhas, né, e era muito engraçado que ele, como a unha dele quebrava à toa, ele cortava, comprava bola de ping-pong, né? E cortava a bola de ping-pong e colava no dedo para ser a unha dele. Hoje teria coisas mais fáceis de fazer, né? E ele me contou uma vez, ele morava no Catete, e ele, muito querido ele, ele foi botar o lixo naquelas lixeiras de prédio antigo que ficavam na escada, né, no meio da escada, e ele caiu. Ele falou assim, Vanderlei, você não sabe, a minha preocupação não era em quebrar a cabeça, era em quebrar a unha, porque se eu quebrasse a unha, eu ia ficar com dificuldade de dar o conserto. Muito querido, né? Descoberta e com o coração despedaçado. Na angústia da traição, realmente, a traição é uma coisa terrível, né? É uma coisa que os inimigos não fazem, só os amigos, né? Por isso que ela dói muito, né? Mas nessa hora a gente deve procurar entender, né, a fragilidade do outro da mesma forma como Jesus entendeu. Quer dizer, na verdade, a traição não é uma tragédia, uma desgraça, né?
para a pessoa que sofre a traição. A traição é uma desgraça para a pessoa que faz a traição e que vai carregar essa dificuldade, esse clima por muito tempo até conseguir refazer, reparar os equívocos. Na desnudação do orgulho, que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. Quer dizer, às vezes a desgraça é quando o orgulho é derrubado, quando, na verdade, o orgulho é uma coisa ruim dentro das nossas almas. Então, às vezes, existem situações que nos humilham, né? Nós não ficamos humildes, mas a situação nos coloca de uma forma humilhante, né? Uma forma assim de diminuir, ou melhor, não é bem diminuir, é de colocar a criatura na condição em que ela realmente está, e que o orgulho a coloca numa posição falsa. Então, é um sofrimento muito grande ser atingido no orgulho, né? O orgulho cai por terra. Isso não seria uma desgraça, seria um tratamento, né? Uma forma que a providência divina encontra e permite para que a pessoa consiga se libertar do orgulho e se libertar também da vaidade. A tudo isso, e a muitas coisas mais, se dá o nome de desgraça. Puxa, ela faz uma análise assim muito boa da condição humana, que dá muito valor para coisas que não têm valor, né? E não reconhece as situações que são promovidas pelas provas que a vida nos traz, que são importantes para nos ajudar, nos dar forças para vencer, para enxergar melhor a condição humana, nossa condição humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. Então, aquele momento, aquela situação é vista como uma desgraça, quando a vida diz para nós não, né? Quando a vida mostra para nós que o nosso limite chegou. Então, a pessoa vê aquele momento do não, da frustração, do fracasso, é visto como uma desgraça. Mas olha o que ela diz. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. É interessante, né? Se a experiência que derruba o nosso orgulho, ao invés de nos fazer refletir e mudar o nosso modo de ser, ela pode se tornar uma desgraça real, porque as consequências, não do fato em si, mas da nossa reação, pode criar consequências muito desagradáveis que reafirmam o orgulho, como que a pessoa rejeitando a medicação, o tratamento para crescer espiritualmente. São as consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. É verdade. A gente tem que analisar com essa visão mais ampla dos acontecimentos da vida. Existem situações em que nós somos colocados em posições em que somos envergonhados, ou que sofremos, ou que deixamos de conseguir aquilo que queríamos conseguir. Mas outras vezes
a consequência pode ser pior se nós tivéssemos conseguido aquela posição ou aquela situação que nós queríamos. E aí ela faz uma comparação com a natureza, né? Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Uma comparação que faz, né? Quer dizer, ela gera um dissabor, né? Mas, ao mesmo tempo, ela saneia. Então, existem situações que nos impedem, que não nos atendem à vontade, aquilo que nós queremos, mas que acabam resultando num bem-estar. Eu estou lembrando aqui do livro Nosso Lar, do André Luiz, quando ele já está em trabalho naqueles, hein? Câmeras. Naquelas câmeras de retificação, de regeneração, né? De resgate lá, e, de repente, ele vê um senhor, né? E ele lembra que eles conviveram, eles foram conhecidos na Terra. E o pai do André Luiz, na época, tinha emprestado dinheiro em termos de negócio com ele, e ele teve um problema financeiro e não pôde pagar. E o pai do André Luiz executou e tomou as posses dele, e a mãe do André Luiz procurou interferir para que desse mais tempo, para que relevasse aquilo, porque eram pessoas conhecidas, né? E o André Luiz apoiou o pai, né? E diz que ele lembra que foi uma coisa dolorosa o dia que tiraram da casa desse senhor o piano em que a filha estudava. Foi muito triste aquilo. Mas ele apoiou. Então, ele, quando encontrou o senhor, quer dizer, o André Luiz e o pai, eles tiveram ali um sucesso. A desgraça foi do outro, né? Que teve os bens tomados pelo credor. Mas, na verdade, quando ele se encontra com essa família, com o pai e o filho, ele fica assim receoso, né, de entrar em contato com eles, e ele conversa com a Narcisa, e a Narcisa diz para ele: olha, quando Deus nos coloca frente a frente com alguém a quem nós devemos, é preciso aproveitar a oportunidade e pedir desculpa, pedir perdão, né? Se ajustar com a pessoa. Então, ele resolve ir lá falar com o rapaz, né? Aí conversa com ele e diz: eu sinto muito, naquela época não tinha nem noção de nada, se justifica todo lá para o rapaz. Fica tranquilo, aquilo foi um bem para nós, para a nossa família, porque nós tivemos que ter uma vida muito contida, né? Então aquilo acabou nos ajudando muito. Então veja só, aos olhos do André Luiz, a desgraça tinha sido daquela família, mas como a família soube enfrentar aquela experiência difícil, com equilíbrio, com fé, sem revolta, né? Sem se desestruturar, eles venceram aquilo foi um bem para eles, né? Isso não quer dizer que a pessoa deva fazer o outro sofrer, mas quando a pessoa passa pela experiência, não deve se julgar um desgraçado, né? Que aquela vida, aquele problema foi uma desgraça na sua vida, mas procurar encontrar, porque toda aprovação, toda, sem nenhuma exceção, toda aprovação que nós olhamos como um obstáculo para conseguirmos a felicidade, na verdade, não representa, qualquer aprovação não representa um obstáculo. Ela é um obstáculo, sim, para as nossas deficiências íntimas. Então, quando o obstáculo aparece,
Nós temos que desenvolver dentro de nós, fortalecer os valores que nós temos dentro de nós para conquistar um andar mais alto, um degrau mais elevado. E é assim que a gente se fortalece. O pessoal que trabalha em academia e que procura melhorar as condições físicas das pessoas que vão em busca de uma melhora do corpo físico, eles dizem, e é verdade, que você não fortalece os músculos fazendo exercícios com penas, né? É com peso. E o peso, se for muito leve, ele não fortalece os músculos. Então, as experiências nossas, as provações que são difíceis para todos nós, porque nós ainda somos frágeis, né? Não temos uma musculatura espiritual fortalecida, elas vêm para nos fortalecer, mas só fortalece se nós quisermos, se nós enfrentarmos o desafio com equilíbrio, com paciência, com resignação. Vamos continuar aqui. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Então a gente tem que ver isso. Quais são as consequências? Às vezes existem coisas que parecem a felicidade que bateu à nossa porta. E não é. Às vezes é, mas às vezes não é. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. É interessante isso, né? Quando ela diz aqui, ó, assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Sem dúvida, isso aí é um fato verdadeiro. Mas nós podemos ver que existem consequências que se fazem sentir nesta mesma vida, né? Tanto é que existem aquelas orientações dos espíritos dizendo que existem males, sofrimentos, que têm as suas causas em vidas anteriores. E tem outros que têm as suas causas na vida atual. Então, se nós agimos de uma forma desequilibrada, é muito provável que essas dificuldades, não, com certeza, elas vão ter consequências de sofrimento. Podem não ter aqui, mas podem ter aqui mesmo, né? Podem ocorrer aqui mesmo. Então é interessante a gente observar isso. Ora, ela diz aqui, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Lógico que ela está se referindo àquelas situações de sofrimento que são decorrentes do resgate de dívidas do passado, né? E que, quando a pessoa desencarna, aquele sofrimento desaparece. E também aquelas situações de sofrimento na vida social, né? Várias situações que ocorrem que nós chamamos de infelicidade, né? Mas que não são produzidas pela pessoa naquela vida, são aquelas infelicidades causadas pelos outros, né? A agressividade, a agressão, a violência, a calúnia, tudo isso, quando a pessoa que é a vítima passa por isso e ela compreende, perdoa, ao desencarnar, ela se torna livre daqueles sofrimentos todos. No entanto,
Se esses sofrimentos são causados pelos outros e a pessoa não tem aquela atitude de perdão, de compreensão, de relevar a atitude dos outros, ela parte para a vida espiritual e carrega aqueles sentimentos de ódio, de mágoa, para a vida espiritual. Aquilo que ela já guarda aqui no corpo físico, ela leva para o mundo espiritual e continua sendo infeliz. A gente lembra lá do estudo do sábado, né? do Libertação, da postura da ex-esposa do Jorge, né? Que está sendo tratada ali, quando ela retoma uma certa lucidez de saber como estão as coisas, ela quer, o desejo dela era se vingar da pessoa que prendeu injustamente o seu marido. Então, veja só, ela sofreu, aquele sofrimento, por não aceitar, por não ter entendimento, ela se suicidou, entrou numa situação pior ainda, quer dizer, ela era infeliz no corpo físico e continuou infeliz na vida espiritual, e vai continuar sofrendo por algum tempo. Então, a gente observa que quando ela está dizendo aqui, ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal. Lógico, se a pessoa estiver com uma atitude de acordo com os ensinos de Jesus, na aceitação, não tendo causado as coisas, né? Não tendo tido revolta, não tendo sentimentos de mágoa, de carregar isso para a vida espiritual. Muitos espíritos desencarnam que foram infelizes no corpo, na vida física, e que carregam essa infelicidade com eles, quando não precisariam levar. Isso é interessante a gente levar em consideração. A pessoa sofreu na Terra e continua sofrendo no mundo espiritual. Por quê? Porque carregou essa mágoa, esse ódio, e ainda quer se vingar do outro, que está, não, eu quero que ele sofra. Ora, você vê como nós somos pequenos. Ao invés de querermos tratar a nossa alma, aliviar as nossas dores, nós queremos fazer com que o outro sofra o que nós sofremos. Não pode. Isso não vai trazer nenhuma felicidade para a pessoa, vai trazer só infelicidade. E, na verdade, todos nós precisamos de compreensão, todos nós precisamos de perdão, porque todos nós temos dívidas muito grandes e precisamos saldá-las. Enquanto nós estivermos voltados para cobrar dos outros os erros que os outros cometeram conosco, nós estamos perdendo tempo, porque nós vamos ter que ressarcir aqueles a quem devemos. Então, a gente precisa mudar o foco da nossa visão. Esse caminho da revanche, esse caminho é o caminho da infelicidade. E as pessoas conseguem, embora não queiram ser infelizes, elas conseguem permanecer infelizes por muito tempo. Quando a gente olha os depoimentos dos espíritos felizes que o Kardec coloca lá no livro Céu e Inferno, a gente observa que não são pessoas que foram se vingar, não são pessoas que ficaram magoadas, mas pessoas que conseguiram enfrentar as calúnias, né, as incompreensões, as dificuldades materiais, ou aquelas que não tinham dificuldades materiais, que usavam os seus recursos a benefício dos outros. E encontra a sua compensação na vida futura. Outro ponto importante é que nós não precisamos esperar a vida acabar para nós começarmos a desfrutar a felicidade. Existem duas questões, vamos dizer assim, dois ramos de infelicidade. A infelicidade que vem de fora é a fome, é a miséria, é a calúnia, é a traição,
É o que vem de fora, que a gente chama de infelicidade. E tem a infelicidade que está dentro de nós. São os sentimentos inferiores que nós criamos, alimentamos durante muitas existências. Mas também nós podemos usufruir uma felicidade interna convivendo com uma chamada infelicidade exterior, aquela que vem de fora, quando dentro de nós temos resignação, temos compreensão, temos fé de que aquilo tudo um dia vai acabar, vai passar, né? Nós já podemos, na nossa vida corpórea, usufruir uma felicidade interior. Por quê? Porque a pessoa sabe que ela está fazendo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que Jesus veio nos ensinar. Amar o inimigo, perdoar, compreender, uma série de coisas, de ensinamentos que Jesus trouxe, que se nós cumprirmos, nos esforçarmos para cumprir, nós estamos felizes. Embora do lado de fora a tormenta esteja grande. Por exemplo, Jesus veio à Terra para ajudar a humanidade e enfrentou de tudo, vamos dizer assim, de infelicidade exterior. Mas ele, internamente, ele estava com Deus. Não existe felicidade maior na vida do espírito do que a felicidade que a pessoa usufrui, respira, estando em harmonia com Deus. Ora, e Jesus, ele disse, eu e o Pai somos um, para mostrar a identidade, a integração que existe entre Jesus e Deus, em todos os momentos, mesmo na hora da crucificação, mesmo na hora da traição, mesmo na hora da perseguição, mesmo na hora da calúnia, né? Porque até diziam, os fariseus disseram que Jesus curava, expulsava os demônios pelo próprio Beelzebul, a ponto dele ter que dizer que como é que pode o Beelzebul expulsar o próprio Beelzebul, né? Não dá. Então a gente observa isso que é importante a gente fazer. Nós podemos construir a nossa felicidade interna. Isso não depende dos outros. Os outros não têm poder sobre isso. Nós é que temos. A infelicidade externa, nós não temos o poder de evitá-la, né? Muitas vezes, algumas vezes pode. Mas o que os outros fazem é responsabilidade dos outros. Eles estão fazendo, vamos dizer assim, na aparência de estarem construindo a felicidade deles, eles estão construindo a infelicidade deles. Parece que eles estão bem, mas não estão bem. Internamente, eles ainda não percebem, mas vão perceber um dia. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. Aí ele vai dizer o que é infelicidade. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Olha que legal, né? A gente tem que entender o que ela está dizendo. Quando ela diz a infelicidade é a alegria, ela não está se referindo àquela alegria que os espíritos elevados têm. Eles são alegres, não são tristes.
essa alegria aqui é a alegria do mundo. O que é a alegria do mundo? Que as pessoas, até para ficarem alegres, elas têm que beber, têm que tomar droga, têm que fazer arruaça. É o prazer. Que tipo de prazer? Tem que procurar saber. A gente observa, está conversando com Vera, às vezes a pessoa tem prazer em quê? Em atividades que provocam a... Como é que chama, Vera? Uhum. Que faz a pessoa sentir aquele frisson, né, do perigo. Né? Esqueci a palavra também. Adrenalina. Adrenalina, né? A pessoa aí. quer Puxa, porque quer fazer a coisa para sentir. É o prazer de sentir a adrenalina circulando no corpo. É um negócio impressionante. Eu estava falando com o Vera assim, poxa, se a pessoa quer viver perigosamente, quer viver com adrenalina, não pela adrenalina, mas pelos riscos que corre, faz o trabalho do Cristo, né? Muita gente se volta contra a pessoa, né? Muita gente se coloca. Eu vejo cristãos na época que só queriam fazer o bem, foram perseguidos, torturados, mortos, e não procuravam aquilo, não pediam, me crucifica, ninguém falava isso, nem Jesus falou. Mas eles sentiam um prazer de estar servindo a Deus na construção de valores novos, porque aquelas almas que viam aqueles quadros, elas acabavam percebendo que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças que morriam, elas traziam alguma coisa diferente dentro de si, que eles não possuíam. É a vã agitação, é aquela coisa, né? Ah, vamos fazer, vai para o bar, vai beber, vai não sei o quê. É a satisfação louca da vaidade, a pessoa se apresentar, querer ser melhor que o outro, né? Que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que deixam o homem atordoado com relação ao seu futuro. Isso é a felicidade que os homens, que as pessoas acham, né? E não tem nada de felicidade. Isso é infelicidade. A pessoa ainda sentir isso, né? Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. Porque a pessoa vive para o corpo, para dar satisfação ao corpo, e para o corpo dar satisfação à pessoa, ela está muito focada na matéria, no corpo físico. Ela extrai o que pode extrair da matéria. Mas nós não somos matéria. E quando o corpo ficar, como é que faz? Quando a pessoa desencarnar, como é que ela fica? Como é que ela se sente? Já não tem mais o corpo. O que faz? Mas se esquece de que é um espírito imortal. E o espírito, ele precisa ser atendido, ser alimentado, né? A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório, para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Realmente, é feliz da pessoa que, dentro da própria vida, consegue passar pelas experiências em que as consequências ocorrem para que ela possa refletir, começar a refletir antes de desencarnar. Mas, de qualquer forma, se ela não tem essa oportunidade, o choque ao desencarnar é muito sério, é muito grave, porque a pessoa fica perdida, ela fica sem sentido, porque foi o espírito atendendo apenas ao aspecto material do corpo físico, procurando conquistar as coisas materiais que não pode carregar, não pode levar. Então, quem é infeliz?
quem é feliz? Então, nessa hora, a gente começa a ver porque essas consequências não podem ser entendidas como um castigo de Deus. Não é assim. A ideia é que Deus nos cria para sermos felizes e nos diz qual é o caminho para ser feliz. Como é que a pessoa deve ser feliz? Deve ser feliz se ela amar. Não é para ela se aproveitar da matéria. Não é isso. Para ela usar os bens que Deus coloca em suas mãos para o bem. Então, se a gente não segue o caminho da felicidade, nós estamos seguindo o caminho da infelicidade. Não é possível a pessoa mobilizar a sua existência, a sua vontade, os seus esforços para a matéria e pensar que, fazendo assim, ela pode conquistar as coisas espirituais. Não conquista. Então, o sofrimento é o quê? É quando a pessoa toma conhecimento, a frustração, do engano que cometeu durante a vida toda. Mas nem todos amadurecem, chegam a essa conclusão rapidamente. Leva tempo, né? Mas os conhecimentos estão aqui à nossa disposição. A doutrina espírita nos permite ler as orientações dos espíritos que replicam, com outros detalhes, os ensinamentos de Jesus e que nos mostram qual é o caminho para a verdadeira felicidade. Então, é importante, nós sabemos que todos nós temos dificuldades, não somos espíritos, o fato de termos toda uma orientação muito boa, muito importante, não significa que nós já nos libertamos das nossas dificuldades íntimas, das nossas imperfeições. Mas esse conhecimento, ele não pode ser desleixado, não pode ser jogado fora, não pode ser olhado como mais um conhecimento. Não é. É um conhecimento que nós não vamos ter em nenhuma universidade do mundo, nenhuma Sorbonne, nenhuma universidade dos Estados Unidos, da França, da Europa, de onde for, da China, de onde for, não existe. Por quê? São os conhecimentos que vertem do mundo espiritual para nós. Não é propriedade nossa, é experiência dos espíritos. Então, vamos lá. Depois o Espiritismo vos esclarece, a palavra final dela, né? Que, pois, o Espiritismo vos... meu Deus. Vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Olha só que coisa importante. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça. O Espiritismo tem essa função, esclarecer. Quando entramos em contato com o Espiritismo, ele tem a função de nos esclarecer. Por isso que o trabalho com a criança, com o jovem, com o adulto, com quem for, é o esclarecimento. Porque o esclarecimento que chama à reflexão, ele procura retirar dos olhos a cegueira. A cegueira física não é uma desgraça. Agora, a cegueira da alma, essa é uma verdadeira desgraça. E essa cegueira da alma, ela ocorre quando a pessoa não dá valor a buscar a verdade, os conhecimentos espirituais. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós sob verdadeiros prismas, ou seja, olhar as coisas sob o ponto de vista correto, para saber o que é verdade e o que é erro. Porque nos dias atuais, as pessoas não sabem o que é correto, o que é certo, o que é errado. Vale tudo, tudo está certo.
E as pessoas dizem até que essas coisas todas representam progresso. Então, é uma perda, é uma cegueira completa. Que o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Quer dizer, é a nossa cegueira. Nós não queremos as pessoas não querem enxergar, não querem ouvir. Na época de Jesus, Jesus falava assim: ouça quem tem ouvidos de ouvir, e falava. O Espiritismo vem, na atualidade, os Espíritos dizem isso, para abrir os olhos aos cegos, cegos da alma, para abrir os ouvidos dos surdos, surdos da alma. Vem para abrir, porque não tem como a pessoa que leia, que conheça o Espiritismo, que não chegue às conclusões corretas. Então, ela continua. Agireis, então, como bravos soldados. Olha só. Que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Então, ela compara esse trabalho de mudança de visão profunda, que o Espiritismo traz, a um verdadeiro combate, como Jesus falou. Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a luta. É essa luta. A luta não é contra os outros, nem é contra nós, é a nosso favor e a favor dos outros. Uma luta em que a pessoa não vai ter aquela paz do mundo, aquela paz ilusória. Ela vai estar trabalhando para que o entendimento se faça a partir do nosso entendimento íntimo. A paz que ele não pode dar glória. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? O que a gente quer na vida? O que a gente pede a Deus? Que não tenha doença, que não morra, que não perca o emprego, que não faça isso, faça aquilo, que consiga isso, isso, isso. Não, meu filho. Nós temos que pedir a Deus o quê? É essa visão que o Espiritismo traz, essa compreensão da vida. É isso, para que a gente possa entender o filho que sofre, né? O ente querido que adoece, o amigo que nos trai, a esposa ou o esposo que nos trai, aprender a compreender a fraqueza do outro. E isso não significa concordar com isso, mas compreender, porque nós também já fizemos isso em vidas pregressas. Então não existe, ninguém pode jogar a primeira pedra, ninguém. E isso não quer dizer que Jesus esteja convidando a vivência irresponsável. Não. Porque em seguida ele diz: vai e não peques mais. Não basta não jogar pedra. É preciso ir e não pecar mais, não errar mais. Pecar significa ir contra a lei de Deus. Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Olha que mensagem da Delfina de Girardin, em Paris, 1861. Que conhecimentos, que, que postura, que entendimento da vida baseada no que o Espiritismo está esclarecendo. Quer dizer, os Espíritos trazendo para nós, dando-nos forças e entendimento, compreensão das lutas que cada um está enfrentando na sua vida. Cada um tem uma luta pessoal, uma luta própria. Mas todos nós precisamos nos dar as mãos, vibrarmos uns pelos outros.
nos ampararmos mutuamente e lutarmos para vencer as dificuldades que se encontram dentro de nós. Então, meus amigos, a nossa mensagem de hoje da desgraça real, que traz em si também a felicidade verdadeira. Então, vou pedir agora para minha querida esposa, Verinha, minha companheira querida, que faça a nossa prece final. Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e vamos nos dirigir ao nosso Mestre querido, o Mestre Jesus, nosso amigo de todos os tempos, de todas as horas. Em primeiro lugar, para agradecer-lhe por essa oportunidade bendita de aqui estarmos, ouvindo essas lições tão importantes para nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. É muito bom estarmos aqui juntos, reunidos, mesmo distantes fisicamente, mas unidos pelo pensamento, pelos mesmos interesses, em busca de enriquecer o nosso espírito com esses ensinamentos do Evangelho. Nós estamos muito gratos mesmo. E rogamos, Jesus amado, o seu coração amoroso, que ampare todos aqueles que estão distanciados do seu amor, dos seus ensinos, para que eles despertem desse pesadelo em que vivem, Senhor. Nós pedimos nesse momento, Mestre amado, por todos aqueles que se encontram enfermos nos leitos de hospitais, nas ruas, nos lares, que eles sejam amparados e que possam encontrar dentro de si a coragem e a esperança para enfrentar suas provas. Pedimos também, Senhor Jesus, pelos países em conflito, em guerras fratricidas, Senhor, que possam também eles sentir a necessidade da paz, da tranquilidade, da união entre os povos. Pedimos por aqueles que sofrem as consequências dos fenômenos do tempo, que também esses países sejam amparados, os terremotos e tantos outros males que sucedem no nosso planeta, Senhor, que é de expiação e provas. E que todos nós estejamos fortalecidos na fé e na coragem para seguirmos adiante, lutando contra as nossas imperfeições, esforçando-nos para dar o melhor de nós para o bem de todos. Obrigada, Senhor, que a sua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. E assim, Senhor, agradecidos pelo teu amor, pedimos a tua permissão para darmos por encerrada a nossa reunião desta noite. Graças a Deus.